Nós já passamos um bom tempo pensando nessa expressão, educação cristã, e nós nos conscientizamos que muitos cristãos não realmente entendem o que é a educação cristã. Se entendessem, por certo, não deixaria de estudar a Bíblia, não deixaria de dedicar-se aos cultos de aprendizado, porque duas coisas o Senhor Jesus ordenou para nós. Ele ordenou que pregássemos e que ensinássemos, né, irmão Hélio? Foi ele que disse isso lá em Marcos capítulo 16. Ele disse que nós deveríamos ir por todo mundo pregar a toda criatura, né? Mas também em Mateus, no último capítulo de Mateus, ele disse que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado, né? Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos cantar alguns cânticos e nós sempre estamos pensando no cântico pertinente ao estudo que vamos dar, e hoje nós vamos falar sobre o poder da presença de Deus como promessa, né? Presença de Jesus. E eu até pensei que às vezes nós não estamos cantando, meditando realmente nas expressões do cântico, né? Eu até coloquei, para quem viu, podíamos assim denominar uma pequena crítica, né, de um hino que nós às vezes ouvimos muito, mas eu vou detalhar ele depois, né? Vamos cantar de volta em número 107, e eu já vou pedir que o irmão Enos recolha as ofertas para nós nesse momento, porque nós não vamos... O objetivo nosso, sabemos, né, queridos, que o culto cristão, eu já falei isso e às vezes é bom repetir, né, que o culto cristão ele está pautado em 3 elementos, né? A oração, o louvor e a palavra. Esses são 3 elementos do culto. Então a gente, como hoje é um culto voltado muito para as Escrituras, nós vamos só cantar um hino e já vamos recolher as ofertas. Lembrem-se, meus irmãos, a palavra do Senhor de Provérbios 3:9. Vamos lá só um minutinho. Provérbios 3:9. O que nós encontramos ali em Provérbios 3:9? Aquela palavra do Senhor que é para nós honrarmos ao Senhor com os nossos bens, né? E esse honrar é uma palavra que muitas vezes nós temos achado, e eu considero assim, irmãos, é quase como um artigo de luxo, a palavra honra hoje. Quando você pensa na palavra honra, hoje ela não é usada. Pode ver. A palavra honra é usada hoje, meus irmãos? Pergunta para aqueles meninos ali da esquina o que é honra. Eles não vão saber nem. Na escola, pergunta o que é honra. Nas faculdades, vamos para um grau assim, lá dos intelectuais, até entre os intelectuais. Então, é um artigo de luxo. Quando você falar para uma pessoa assim, eu honro a nossa amizade, ou
eu honro o meu nome. Hoje as pessoas não usam mais, mas o texto aí diz: honra ao Senhor com os teus bens. Olha, isso é um mandamento. Honre o Senhor com os teus bens. Eu acredito que tudo que não é honra é vergonha, né? E se tem uma coisa que é vergonha mesmo, eu acredito que é muito vergonha, é a pessoa roubar. Tinha um dizer lá no tempo que eu era garoto que mais vergonha é roubar e não poder carregar, né? Mas aí já é uma coisa horrível, né? Mas quando a Bíblia diz assim que por que me roubais? Porque é uma desonra, roubar ao Senhor. Eu acho que é impossível alguém roubar a Deus. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono do universo, Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata. A Bíblia diz que dele é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, as aves do céu é dele, os animais do campo é dele, os peixes do mar são dele, toda criatura é dele, porque ele fez e ele sustenta. Então, o que nós somos? Nós somos mordomos dele. Tudo pertence a ele. A gente tem uma mania de dizer: isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Eu não acho errado, mas no sentido de administradores. Eu administro isso. Eu nunca vi nenhum enterro com caminhão de mudança até hoje. Nunca vi, né? Vai o enterro, mas não vai o caminhão de mudança, porque fica tudo, né? Então, nós devemos honrar o Senhor com os nossos bens que nos foram confiados, e nós trabalhamos, e o serviço que fazemos dá-nos esse direito de termos alguma coisa, e aí então nós queremos glorificar ao Senhor. Então, sempre ofertar ao Senhor é um ato de adoração, e nós vamos fazer isso. E eu vou convidar aqui o irmão Enos para fazer essa oração, em nome de Jesus. E vamos ficar de pé, então, assim. A paz do Senhor. Oramos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por este privilégio, esta oportunidade de poder estarmos mais uma noite na sua casa para ouvirmos a tua voz, aprender da tua palavra, Pai. Sabemos que se estamos aqui é porque a sua misericórdia, as suas mãos têm nos alcançado, Pai. Neste momento te agradecemos pela oportunidade também de te louvar, Senhor, com aquilo que tu tens colocado nas nossas mãos. Tu tens nos dado, ó Deus, o emprego, tens nos dado, Senhor, o alimento, a provisão, nada tem nos faltado pela sua misericórdia, Senhor. Por isso, Senhor, vamos te louvar com as nossas ofertas neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos cantar. Vem aqui, irmã Mara. A senhora pode cantar o número 107? Hã? Pode, né? Então venha cantar junto com a igreja, né? Venha louvar ao Senhor aqui com esse cântico. E aí então nós vamos ofertar. E já estamos fazendo isso, né? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar,
firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Cantamos esse hino porque nós estamos, então, estudando as promessas da palavra do Senhor. Me repita, por favor, o nome do seu amigo, irmão? Davi. Davi é de onde, Davi? Sonora, Mato Grosso do Sul. Santa Helena de Goiás. E aí veio... São primos. Sim. Então, muito bem. Nós queremos saudá-lo. Então, a igreja saúda a você dizendo: seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, Davi, que você possa sentir a alegria do Senhor em teu coração, mais uma vez nesse lugar, né? É a primeira vez que está aqui? Uhum. Então, muito bem. Olha que bênção, que testemunho bom, né? Ver o culto pela internet. Falando nisso, nós também saudamos os nossos internautas que nos acompanham, né, online, que queremos sempre que você nos acompanhe sendo edificado, abençoado e que também seja orientado pela palavra de Deus, o ensino que nós trazemos aqui toda terça-feira. E dizemos que é um prestígio sempre ter a tua companhia aí online. Se você puder, deixa aí um positivo que você está nos acompanhando, enfim, deixe uma mensagem que nós estaremos, sem dúvida, correspondendo com você em oração. Muito bem, nós queremos dizer para os irmãos que nós amanhã faremos uma reunião, inclusive, com todo o grupo do nosso multimídia da igreja, que nós estamos planejando algumas coisas, algumas novidades aí, e já desenvolvemos algumas coisas no sentido de ampliar mais o alcance da nossa internet, inclusive com agora mantendo um site mesmo, né? Nós já pensamos nisso. E daí vamos trazer mais uma ou duas câmeras para não apenas filmar naquela posição, como filmar aqui. Vamos pôr um painel aqui também, né? É algo que nós estamos desejando fazer, e uma outra câmera que filme a igreja também, né? Para que a gente possa ter um alcance maior.
conto com a oração dos irmãos, amém? Vamos para o nosso texto base de hoje, que é em Mateus, capítulo 28, versículo 20. E eu peço a gentileza de nós postarmos mais uma vez em pé. E como a gente falou, honra, né? Ela é um dos momentos do culto, é a honra à palavra. Claro que quando isso é dito, né? Feito a leitura chamada oficial, mas sempre é bom nós honrarmos a palavra do Senhor nessa postura em pé. Eu leio Mateus capítulo 28 e o versículo 20, que diz, é o último versículo do Evangelho de Mateus, que diz, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Em outra versão diz, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E a ênfase, então, é nessa frase, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa promessa, e que nós vamos procurar entender o seu significado prático, como é essa presença de Jesus conosco hoje. Amém? Vamos orar. Pai amado, a Tua palavra foi lida, Tua palavra é verdade, é inerrante, e nós queremos que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração, por intermédio da Tua palavra. E assim, ó Deus, que nós sejamos ungidos em graça e sabedoria, para que Tua igreja seja edificada, consolada, orientada e fortalecida. E sobre todos que nos acompanham, seja a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu era garoto, eu ouvia muito aquela canção do Luiz de Carvalho, muito conhecida pelos evangélicos brasileiros, e a letra dizia assim, divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, pois tu dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. E aí a gente cantava aquela frase, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Muito bem. Eu sei que essa é uma canção que é extraída também dos últimos capítulos de Lucas, dos caminhantes do caminho de Emaús, que é Cleopas e outro discípulo que ali omite o nome. Um é Cleópatra, né? Esses dois discípulos, eles estão vindo daquela trágica sexta-feira em que eles viram Jesus ser crucificado. Talvez a figura deplorável, massacrante, humilhante de Jesus sangrando e totalmente transpassado, né, ferido, e como diz o profeta Isaías, moído, né, fez com que eles voltassem para Emaús frustrados, decepcionados, arrasados, desiludidos, porque eles tinham colocado toda a sua esperança no Messias, Jesus, o Salvador. Mas aquela figura estava os esmagando naquele caminho, de tal ponto que o caminhante que caminha com eles pergunta por que eles estavam tão tristes, né? E essa pergunta fez eles devolverem a pergunta para Jesus, se ele era o único forasteiro. Forasteiro é uma pessoa de fora, né? Se é o único de fora aqui que não sabe
o que nos tem acontecido? Aí Jesus, que ainda não havia se declarado para eles, e nós não entendemos também tanto por que eles não reconheceram Jesus, né? Ele diz quais são as últimas novidades. Alguém interpreta isso até de uma forma irônica, esses quais, porque na verdade Jesus sabia de tudo que estava acontecendo. Mas por que Jesus pergunta quais? Assim como Jesus perguntava, queres ficar são para o doente? Assim como ele perguntava para o cego, que queres que eu te faça? Essas perguntas de Jesus, elas são desconcertantes, né? Perguntar para uma criança se ela quer doce, né, é a mesma coisa que ironizar uma criança, né? Então, perguntar o que um cego quer, perguntar o que um aleijado deseja, é a mesma pergunta que ele faz ali para aqueles discípulos. O que tem acontecido? Então, as perguntas de Jesus é para provocar a fé, provocar no sentido de extrair, né, da pessoa, no mínimo, uma manifestação, né? Aí eles respondem a respeito de Jesus, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e em palavras, né? Varão aprovado por Deus, né? Aí a Bíblia diz assim que Jesus diz assim: ó nécios e tardios em crer tudo quanto os profetas, as Escrituras, Moisés, que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? Tudo que estava escrito a respeito da chegada do Messias. Vocês são tardios em crer assim? E a Bíblia diz que ele, começando por Moisés, foi discorrendo o que dele estava escrito, né? E diz a Bíblia, então, que quando eles aproximaram a aldeia onde eles moravam, que era Emaús, Jesus fez que ia, parece que surge uma bifurcação, né? Abre-se o caminho assim, né? Emaús é para cá, e Jesus faz que vai para lá, né? E aí eles fazem esse pedido: fica conosco, já se faz tarde, o sol já declinou, né? Há perigos nessa estrada, fica conosco. Então esse fica conosco foi o que nós cantamos aqui, e que sempre cantamos. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus, né? E aqui nós cantamos: fica, Senhor, já se faz tarde. Enfim, na verdade, essa canção, ela é um poema, porque nós não somos ensinados a orar, fica conosco. Não. Porque Jesus prometeu: eis que estou convosco. Então, nós temos 3 pontos a discorrer sobre essa promessa. Primeiro, é a certeza dessa promessa. Segundo, é a constância dessa promessa. E terceiro, é o poder dessa promessa. Então, 3 coisas eu quero destacar aqui. E para quem viu o meu argumento, que eu coloquei, que hoje coloquei no Zap, quem leu aqui a mensagenzinha do Zap que eu mandei, né? Em primeiro lugar é a certeza, né? A certeza da sua presença. Então a certeza é aqui, ó. Eis que estou. Diga, estou. No
Em inglês, nós temos o verbo to be, né? Eu vou falar bem baixinho, que a Emily está ali, porque quando tem alguém que estuda inglês perto, a gente tem que falar devagar, né? É o verbo to be, né? Ser e estar. O estar, ele é na condição de estado. Por exemplo, o estado do Paraná, né? Outro exemplo, o estado de solteiro. Por exemplo, outro exemplo, estado físico, estado sólido, estado líquido, estado gasoso, né? Essa questão é uma questão que a gente deve pensar muito. Ser e estar. Daqui a pouco eu vou discorrer um pouco mais sobre essa questão de estar. Mas Jesus, ele está conosco. Mas nós temos que entender qual é a condição desse estado. Quando ele nasceu, vamos lá para Mateus, então nós fomos para o último capítulo, vamos para o primeiro então agora, capítulo 1 de Mateus, versículo 23. Diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel. O que significa Emanuel? Aqui já diz, que significa Deus conosco. Olha, começa o capítulo 1, o seu nascimento. Termina o capítulo 28, ele dizendo, estou convosco. Então era uma promessa do nome dele estar sempre conosco. Emanuel, estou convosco. Então, será que nós precisamos orar por sua presença? Por exemplo, na igreja, quando a gente diz assim, Senhor, nós invocamos a tua presença, será que não seria uma contradição do que Jesus disse, onde tiver 2 ou 3, o que acontece? Eu estarei. Então, nós precisamos aqui, por exemplo, invocar a presença de Jesus? Em primeiro lugar, essa promessa é uma certeza, irmãos. Jesus está aqui. Você pode ter certeza. E parece que a gente, então, nessas questões de canção, há uma outra canção que diz assim, que nós temos tanta certeza da presença do Senhor, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aí diz, Deus está aqui. Aleluia. Olha, essa é uma canção que realmente tem uma base na promessa. Então, nós, irmãos, na verdade, não precisamos orar a presença de Deus. Nós já podemos falar com Ele. Ele está conosco. Ele diz, eis que eu estou convosco. Jesus disse, a sua presença, irmãos, ela é pessoal. Como é que entender essa presença pessoal? Vamos entender. A presença de Deus, a presença de Jesus é pessoal nessa dispensação por causa do Espírito Santo. É aqui onde está o detalhe. É por causa do Espírito Santo. João capítulo 14, por favor. Vamos lá. Nunca é demais estudar isso, irmão. João 14, versículo 16. Como é que começa João 14? João 14 começa com um chamado discurso de despedida de Jesus. Jesus está se despedindo. Mas nessa despedida, ele olha o
coração dos discípulos e vê que o coração deles está turbado. Olha, um coração turbado. Eu não sei se você já teve um coração turbado. Se você dimensionar essa palavra, parece que a gente percebe ela mais quando viaja de avião e passa por uma turbulência. Eu passei por uma pequena turbulência uma vez. A Célia passou por uma grande turbulência. A Célia estava viajando uma vez e eu mantendo contato com ela, né? E eu ia buscá-la no aeroporto. Já era noite e a gente sabe, né, que quando chega, nunca o carro, então a gente tem que ir lá buscar no aeroporto porque não ficou lá o carro. E aí ela avisou, porque ela teria que fazer em São Paulo, pegar um outro avião. Ó, daqui tanto tempo estou chegando aí. Marcado o tempo, eu fui. Só que não dava condição de pouso. E o avião veio até Maringá, a gente percebeu, e ele voltou para Curitiba. Depois ela me relatou, Nilson, um monte de gente rezando, vomitando, porque passou por uma turbulência. Ela contou para mim como foi a turbulência. Ela disse que parecia que ia moer o avião. E balança tudo. Ela contou uma coisa para mim, eu acho que ela até uma vez falou aqui no púlpito já, isso, né? E ela virou para o lado e falou, Senhor, eu não sei o que eu faço agora. Virou para o lado, minha mulher não deu um apagão, ela não dormiu? Eu sei que quando ela voltou em si, já estavam pedindo para ela descer, ela dormiu da turbulência que chegava aqui, a voltar para Curitiba, que sabe que é 40, 50 minutos, no máximo, 1 hora, né, para chegar em Curitiba. Né? Aí ela falou, eu dormi na turbulência. O que é isso? É descansar no meio da dificuldade. Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Aí ele para. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha que promessa. Virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. E nesse momento, no versículo 5, nesse momento dessa fala, Tomé toma a palavra e diz, Senhor, para onde vais? Como então podemos saber qual o caminho? Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É um momento de despedida. E aí, Filipe, o outro discípulo, pergunta, afirma, né? Senhor, pede, na verdade, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus diz assim, Filipe, há tanto tempo estou convosco, né? E você pede, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Se ele disse, eu sou o caminho, ele não fala, ninguém vai, ele fala, ninguém vem. Então, ele é o caminho, porque ele era o próprio Deus. E ninguém verá a Deus a não ser na face de Jesus Cristo. Quando Deus olha no espelho, ele vê Jesus, se é que ele olha no espelho. Quando Jesus olha no espelho, ele vê o Pai. O Pai e Jesus é um. Mas aqui, nesse momento, ele vai falar uma palavra, eu não posso discorrer muito, mas ele diz assim, eu não vos deixarei órfão. Voltarei para vós. Quando ele está dizendo isso, ele diz no versículo 16, eu pedirei ao Pai, ele dará outro consolador para estar com vocês. Como é que ele estaria conosco? Através do Espírito Santo. Olhe bem isso.
Quem é o Espírito Santo? O Espírito de Jesus. É o versículo 17. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. Por isso que ele não está no mundo. Ele está conosco. Ele está em nós. Ele está aqui. Jesus está aqui pelo Espírito Santo. Então ele diz assim, olha, no versículo 18: não os deixarei órfão, voltarei para vocês. Mas esse voltarei aqui não é no dia da volta de Jesus, não, é o dia do Pentecoste. Quando eles pensavam que estavam sozinhos, você vai olhar o capítulo 21 aí, ó. Vai lá no capítulo 21 de João, aqui de João. Vamos para lá. Não, capítulo 20. Note bem, o que acontece no capítulo 20? Diz que no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra tinha sido removida. Então, diz a Bíblia que Pedro correu, e com ele o outro discípulo, parece que é João, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde colocaram. Pedro e outros discípulos saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido, foi João, né? Que chegou primeiro, foi o primeiro a crer. A Bíblia diz no versículo 5, ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, vem Simão Pedro, que vinha atrás, e chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, esse lençol, à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, também entrou. A Bíblia diz assim, terminando o versículo 8. Ele viu e fez o quê? Creu. Foi o primeiro a crer. Foi o primeiro a crer. Mas vamos pular agora para o versículo 19. Ao cair a tarde desse primeiro dia da semana, esses discípulos estavam reunidos de que maneira? De portas trancadas. Por que eles estavam com a porta trancada? Vírgula. Medo do judeu. Eles estavam sozinhos. E Jesus entrou. Note bem. O que está acontecendo aqui? Eles estão desorientados. Eles estão com medo. Ficamos sozinhos. Jesus encontra eles numa situação de desorientação, medo. E eles, diz a Bíblia, que Jesus chega e diz assim: paz seja convosco. Se eles estavam de porta trancada, irmãos, como é que Jesus entrou? É esse mesmo Espírito, é o Espírito de Jesus. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E a certeza da presença de Jesus, sabe qual é? A paz. O que é paz? Shalom é uma palavra muito difícil de traduzir só com a palavra paz. Shalom é completude. Se fosse fazer uma redundância, um neologismo, uma palavra nova, teria que chamar shalom de tudez. Porque é tudo. Paz é tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Tem a sua presença, a sua alegria, o seu conforto, a sua segurança. Tem tudo. Paz é tudo. Aonde Ele está, você não tem falta de nada. Por isso que o salmista, no Salmo 23, diz assim: o Senhor é o meu pastor. Olha o oposto do tudo. Nada. O quê? Me faltará. E quando ele termina o Salmo 23, o que ele diz? Certamente a bondade e a misericórdia só vai seguir você na segunda-feira. Só vai seguir você quando você estiver na igreja. Quando é que diz lá, Ronaldo? Que a bondade e a misericórdia?
Hã? Todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia me seguirão. Quem tem Jesus tem tudo. A sua presença é tudo. E o Espírito Santo é tudo que nós precisamos. E Ele está em nossa vida. Jesus, Ele voltou no dia do Pentecoste na pessoa do Espírito Santo, que habita conosco. Mas que jeito é esse habitar conosco? Eu quero agora que voltemos ao capítulo 14. Bom, eu vou ler uma palavra aqui agora que é pouco lida. Versículo 23. Eu quero que você preste atenção. Vai lendo ela aí. Versículo 23. 14. Vai dando uma meditada. Leu? Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos o quê? Hã? Diga assim: eu sou morada de Deus. Você acredita nessa palavra? Deus está com você? Jesus está com você? Vamos pensar nisso em forma de oração, irmão. Vamos pensar devagar o significado disso aqui. Primeiro, se alguém me ama. Vamos lá. Você lembra? Quando você namorava? Você que já é casado? Você não via a hora de estar pertinho da sua namorada. Olha lá, o Jonas até abraçou a amada. Não faça isso agora, não. Mas, senão vai... A gente quer ficar perto. Quer ficar juntinho. Estou contigo. A pior coisa que existe, irmão, do casal, é um casal dormir separado, é um casal esfriar o amor. Isso é uma coisa difícil. Não, mas eu não vou falar sobre casal. Mas é uma realidade. Quando você ama alguém, se você tem essa experiência de casado, uma outra coisa terrível também, e mulher não suporta, é ficar perto de um homem e ele ficar calado. É terrível. Você quer manter um diálogo. Isso aqui dá a ideia de oração, irmãos. Não é possível você dizer que Jesus está com você se você não conversa com Ele. Se você não declara o seu amor a Ele. Nós temos que ter a certeza que é uma promessa, irmãos. Ele disse: se alguém me ama. Agora, já que a gente conversa, ele diz assim: guardará minhas palavras. Porque na conversa com Jesus, irmãos, as palavras dele, vocês lembram aí João capítulo 6? Melhor, é João 6? Não, é João 10. João 10, que Jesus destaca quem são as ovelhas dele. E o que ele diz? Eu sou o bom pastor. Note bem. E ele diz aí que ele conhece as suas ovelhas. Versículo 14. Vai alguns destaques aqui. Vamos destacar? Que frase nós vamos usar aqui? Quem realmente é a ovelha de Jesus? Primeiro lugar, é aquele que ele conhece. Realmente,
A ovelha de Jesus é aquela que ele dá a sua vida, né? Que ouve a sua voz. Olha o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Então, ó, primeiro destaque, ela ouve a voz de Jesus, ela conhece Jesus, ela segue Jesus. Você sabe aonde está a voz de Jesus, se ele está com você. A voz de Jesus é a voz do Espírito Santo. Irmãos, eu não sei, mas se tem uma coisa que o Espírito Santo dá para a gente, sabe o que é? Discernimento de heresia. Eu não suporto, irmão, não vou nem dizer aqui muitas coisas, mas eu não suporto um camarada dizer assim, se isso aqui não for verdade, eu rasgo a minha Bíblia. Jesus não é Espírito de Cristo, não. Isso não é Espírito de Cristo, não. Eu rasgo a minha Bíblia. Põe Deus na parede. Gente, isso não é o Espírito de Cristo, não. Isso não é o Espírito do Senhor, não. Se você é ovelha de Jesus, você sabe discernir a voz de Jesus. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí no capítulo 14 que nós lemos, ele disse, se alguém me ama, guarda minhas palavras. Eu tenho certeza, se eu chamar a irmã Mara aqui, digamos, a Célia for num quartinho lá com a irmã Mara, e eu ficar com o Jonas num quartinho, e eu falar para o Jonas assim, diga no mínimo 10 palavras que você sabe que a irmã Mara já ouviu de você. E a Célia falar lá, se não acertar todas, vai beirar essas 10 palavras. Eu tenho certeza que a senhora guardou no coração a primeira vez que ele falou para a senhora, eu te amo. Será que não? Pode ter certeza. Né? A gente guarda. Agora, você não tem guardado as palavras do Senhor. Por quê? Porque ele fala, alimenta, ele está conosco. Então, se tem uma palavra que nos dá a certeza da promessa, de que a gente nunca vai esquecer, irmãos, é isso. E quer ver na hora que passar por dificuldade. Você passa por dificuldade, a primeira coisa que você lembra, Senhor, tu disseste que estaria comigo. Tu disseste, é a palavra de amor essa aqui, irmãos. É uma palavra de amor. Agora aqui ele está dizendo, se você me ama, você vai guardar a minha palavra. Ou seja, você vai ouvir a minha voz. Aí, vamos voltar ao versículo 23 do capítulo 14. Ele diz assim, o Pai o amará. Você tem o amor do Criador. O amor do Onipotente. Você tem o amor de Jesus. E aí eu acho muito lindo depois desse ponto, que vem a palavra e. Você sabe o que é a palavra e dentro do português? É a palavra que dá o sentido da matemática de uma soma. Eu e meu amigo, eu e minha casa, eu e meu carro. Sempre que o e aparece na língua portuguesa, ele é um elemento de coesão, ele correlaciona algo. Quando Jesus está dizendo assim, olha, se alguém me ama, condição, guardará a minha palavra. Aí veio o primeiro e meu Pai o amará. Agora eu gosto muito desse segundo e aqui. E viremos para ele. Tem 3 e aqui. E faremos nele morada. Ele diz, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha só, a condição de você amar e estar pertinho de Jesus te liga a esses 3 elementos. Você terá, sem dúvida alguma, o amor do Pai, você terá, sem dúvida alguma, a presença do Pai, você será, sem dúvida alguma, a morada do Pai. Como nós podemos ser morada de Deus?
Certamente os discípulos não entendiam isso naquele momento. Eles não entendiam, né? Tudo que Jesus está dizendo. Mas agora desça o seu olho para o versículo 26. Aí. Olha só. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Tem muito E aqui, irmãos. E vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Ele está dizendo aqui, olha. O Consolador, o Espírito Santo, vai ser enviado do meu Pai. Ensinará todas as coisas. O que é ensinará todas as coisas? É o guardar. Eu estava dando discipulado essa semana, domingo propriamente dito. Aí a irmã perguntou: pastor, como é que o senhor sabe tudo isso que o senhor está dizendo? Não, convertido é assim, eles perguntam para a gente, né? Por que a gente sabe? Falou: olha, filha, a Bíblia está escrita aqui, mas ela já está escrita aqui também. Qual é o segredo da nova aliança? Escreverei as minhas leis na tábua do vosso coração. Como é que nós sabemos que Deus está conosco? Vamos lá. Lembra-se daquele caixotinho lá dentro do Santo, qual era o nome dele? Arca da Aliança. O que estava lá dentro? 3 coisas. Uma vara, maná e a Arca da Aliança. Aquilo ali tem tanto significado, irmãos. Hoje, nós não temos mais a lei fria escrita em pedras. Ela se encarnou. Na realidade, o cristão é a encarnação de Jesus Cristo. Não estou falando esse físico, não. A palavra do Senhor, ela se fez carne. Não foi assim? João 1,14. E o verbo se fez carne. Hoje a palavra, irmão, ela veio em nós pelo Espírito Santo e deve estar em nós. E ele disse assim, olha, ensinando todas as coisas. Quando você vai falar, você tem que tirar de si o bom tesouro. Jesus está conosco pelo Espírito Santo. Ele é o verbo vivo e a palavra está em nós. Ele disse assim, se alguém me ama, guardará minha palavra e o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos morada. Será que os discípulos entendiam isso? Vamos para o capítulo 17. Eu quero que você faça um exercício agora. Você vai descobrir, nós estamos em um estudo, você vai descobrir qual a palavra que mais repete no capítulo 17 de João. Vou argumentando aqui e você vai pensando aí. Qual a palavra que mais repete no capítulo 17 de João? Qual o capítulo a palavra que mais repete no capítulo 17 de João? Vai pensando aí. Vou te dar 1 minuto. Desculpe, eu fiz um exercício errado. É o capítulo 15, irmãos. Eu estou empolgado. É o capítulo 15. Vamos lá, continuando o exercício. Eu fui para a oração, porque eu tenho outra relação do estudo. É o capítulo 15. A palavra que mais repete no capítulo 15. É isso mesmo.
Contou? Qual é a palavra? É a palavra permanecer. Quantas vezes se repete? 8 vezes. Vamos lá. Presta bem atenção. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo, aqui vem uma variação, ó. Estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Vós estar limpo pela palavra que lhes tenho falado. Agora, quem lê para mim o versículo 4? Pode ler alto? Lembra do verbo to be? Estar. Ó, há alguma Bíblia aí que diz permanecer em vez de estar? Está em mim? Tem alguém que tem uma versão que diz permanecer em mim? A minha versão diz. Olha aí, a tua no versículo 4 diz como? Permanecei. Permanecei em mim. E eu permanecerei em vocês. Vamos agora. Continuando. Você vai perceber no versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto. Como é que Jesus permanece em mim? E como é que eu permaneço nele? Só pela palavra, irmãos. É a certeza dele estar conosco, é a palavra. Permanecer em mim, né? Olha o versículo 6, é uma condição. Como é que faz a sua versão aí no versículo 6, irmão Enos? Já pensou? Se não permanecer em mim, ele não disse, eis que estou convosco todos os dias? Aqui ele diz assim, permaneça em mim. Agora, leia também o versículo 10, o irmão visitante. Leia o versículo 10. Já pensou? Como é que o pai permanecia nele? Como é que ele permanecia no pai? Vamos parar para pensar nessa palavra permanecer, irmãos. Permanecer é muito mais apenas do que morar. É pertencer, eu permaneço ali porque eu sou dali. Irmãos, nós devemos sempre pensar nessa relação de que nós temos que ter o senso de pertencimento. Nós não somos mais do mundo. Nós temos o senso de que temos um dono, de que a igreja tem um dono, de que a igreja tem uma morada, a igreja é a casa de Deus. Ele disse, eu vou morar em vocês. Como era no Velho Testamento? No Velho Testamento era uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Vamos lá para Êxodo 33? Êxodo 33. O que está acontecendo em Êxodo 33? Deus começa a dizer para Moisés, eu não vou ficar mais com vocês. Eu não vou mais andar com vocês. Você já pensou Deus dizer isso para você? Não vou mais andar com você. Deus disse para Moisés, não vou mais andar com vocês. Mandarei na frente, olha o versículo 2.
um anjo, expulsarei os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Mas eu não irei com vocês. Olha o versículo 3. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês. Será que Deus cansou aqui? Cansou. Sabe por quê? O povo só queria carne, só queria mais Jesus, melhor, o Pai, Deus, Jeová, o Senhor. Viu que eles estavam querendo apenas o que vinha dele, mas não queria ele. Hoje, o que as pessoas pensam? Que Deus é como um controle remoto. Ó, eu aperto aqui, vai fazer um pip lá. Eles estão pensando assim, que Deus é uma senha. Eu aperto, Ele dá. Eu aperto, Ele dá. Isso aqui é um objeto que se utiliza. Pensam em Deus com senso utilitarista. Vou usar o nome de Deus para me ter a bênção. Vou usar o nome de Deus para me ter o que eu quero. Deus falou assim, bom, eles não me querem. Então eu vou mandar um anjo, vocês vão para a terra, vai ter leite, vai ter mel, vai ter pão, vai ter tudo. Mas eu não vou com vocês. Olha aí o que acontece no versículo 4. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. E ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara a Moisés, dizendo, vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os mataria. Agora tire os enfeites, e eu decidirei o que vou fazer. Deus ficou muito zangado. Deus ficou muito zangado. Não vou com vocês. Irmãos, na verdade, Deus pediu então a tenda do encontro, que era o lugar onde era a morada de Deus, era o tabernáculo. Deus morava ali. Sabe o que Deus fez? Pediu para construir uma cortina espessa, que os que estavam para lá não podiam entrar para cá. E essa cortina, que era o véu do templo, era grossa. E então só uma vez por ano que podia entrar na sua presença. E não sem sangue. E ali onde estava a arca, estava a glória do Senhor. Eu não tenho como detalhar. Mas chegou um dia que Ezequiel viu essa glória sair. Foi para o meio da cidade. Depois foi embora. Escute uma coisa. Você vai ver o último registro dessa arca só no tempo de Josias. É onde aparece a última vez a arca. Depois ela sumiu. E até hoje tem um filme do Indiana Jones procurando a arca perdida. Né? Não acham nunca. Sabe por quê? Essa arca era o templo onde Deus habitava. Quando rasgou o véu, o Espírito Santo, Jesus Cristo, o Pai, não ficou mais restringido a uma religião, a lei,
ele agora rompeu tudo. E pela palavra, pelo Espírito Santo, eles vieram morar em você. Olha isso, irmão. E essa promessa, eu vou voltar, porque nós já estudamos, né? Não adianta eu ficar só citando, é Hebreus. Vamos lá de novo? Hebreus, capítulo 10. Versículo 19. É a tenda do encontro aqui agora. É o lugar da habitação. Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, por um novo, quem interpreta isso, irmão? Novo e vivo caminho. Não é mais aquele caminho que fazia uma vez por ano. É um caminho novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isso é seu corpo. Quando Jesus morreu, ele fez uma coisa muito interessante, preste atenção nisso. Jesus tinha do que morrer, sim ou não? Vamos lá. Jesus tinha do que morrer? Não. Por quê? Lá no Gênesis diz assim: o dia que comerdes certamente morrerás. O que é a razão da morte? É o pecado. O salário do pecado é o quê? É a morte. Então Jesus tinha do que morrer? Sim ou não? Ele tinha pecado? Sim ou não? Não. E por que ele morreu? Porque ele morreu uma morte substitutiva. O que ele fez então? Ele tomou o meu pecado para ele. Daí ele morreu. Por causa do meu pecado. É do meu. Eu sou o culpado da morte de Jesus. Você que assuma isso também, que eu já assumi. E assumo publicamente. Um dia que eu falei isso, na igreja onde eu pastorei, no Requião, depois um irmão encontrou para mim: pastor, eu não sou culpado da morte de Jesus. Então fique você, eu sou culpado, ele morreu por mim. Quem matou Jesus foi os meus pecados. Ele não tinha do que morrer. Eu assumi. Ele morreu pelos meus pecados. Então ele morreu. Então logo o que aconteceu? Se eu coloquei os meus pecados nele, foi transferido então. O que aconteceu? Ele fez Paulo diz isso de negócio. Gente, eu queria ter tempo para ler com vocês isso. É 1 Coríntios 5, né? Meu Deus, eu queria ter tempo. Eu estou desenvolvendo só o primeiro ponto, a certeza da presença. Desculpe, é 2 Coríntios 5. Nossa habitação celestial. Mas eu vou ler esse negócio. Eu deveria ler esse capítulo todo, mas eu não tenho como. Vou ler do versículo 16. Diz assim: de modo que agora em diante, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram. E eis que surgiram coisas novas. Quer dizer, o que é as coisas velhas? Meu pecado já passou. Quando Deus olha para você, Ele olha para você, não vê mais nenhum pecado em você. Já passou. Você é uma nova criação. Versículo 18. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aí ele vai explicar. Ou seja, Deus estava em Cristo. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando o quê? Em conta o quê? Os nossos pecados.
Olha o versículo 21. Aí. Aquele que não conheceu o pecado, o que diz aí? Se fez pecado. Olha aqui, ó. Se fez pecado. Jesus se fez pecado por nós. Para que nele, o quê? Fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justo agora. Sabe por quê? Ele fez uma troca. Vem para mim o pecado, e eu agora vou dar para você o meu espírito. Como eu não tinha do que viver, e ele não tinha do que morrer, o que ele fez? Ele fez uma troca. Ele tomou a minha morte e levou. E o que ele fez? Ele tirou a sua vida e deu para você. Por isso que ele está com você. Se você não crê nisso, você nunca vai entender essa certeza da promessa. Estou convosco todos os dias. A vida de Jesus, por que Paulo disse assim? Já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus que me amou. Se você me ama, você guardará a minha palavra. E eu virei a você com o Pai, o Espírito Santo, e morarei em você. Então, preste atenção. É aí que ele diz: deixo-vos a paz minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Os discípulos estavam turbados, porque agora vamos ficar sozinhos. Mas quando ele diz isso, mesmo depois que Jesus morreu, eles estavam trancados. Jesus entrou, paz. Mas quando mesmo eles foram ganhar essa confiança? Ao cumprir-se o dia do Pentecoste. Mais uma vez ele estava aqui trancado. 1 dia, 2, 3, 4. Senhor, nós estamos esperando a tua promessa. Tu disseste que estarei conosco. 5, 6. Senhor, o Senhor disse que nos mandaria o Espírito Santo. Pela promessa do Senhor, nós estamos confiantes. Irmãos, vocês estão pensando o quê? Vocês acham que esse lugar que eles estavam era do tamanho desse templo? Hã? Não. 120 pessoas, irmãos, num cenáculo que dava mais ou menos 8 metros por 7. Eles estavam empilhados. Não pense vocês que era um lugar muito espaçoso. Ficar 10 dias no cenáculo. Vai procurar saber o tamanho do cenáculo. Irmãos, o que a ausência de Deus faz, mas o que a promessa de Deus também faz. Mas chegou o dia, 10 dias. Por que tinha que ser 10 dias? Porque ele já tinha ficado 40 dias com eles. Né? E o que é o Pentecoste? Penta, todo mundo sabe, porque o Brasil já foi pentacampeão. Penta é 5. E Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa. Então, ele ficou 40 com eles. Saiu, foi levado ao céu. Como eles ficaram? Num cenáculo. Por quê? Eles estavam sozinhos. Mas não vamos ficar sozinhos. Jesus diz assim: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto o quê? Sejais revestido de poder. O que aconteceu? No 10º dia, Lucas retrata com a seguinte narrativa: ao cumprir-se o dia do Pentecoste. Quantos estavam lá? Todos. Será que todos? Jesus apareceu para 500 irmãos. E ali eles estavam em 120. Talvez outros estavam em outros lugares.
Mas no dia do Pentecoste, de repente aconteceu que veio do céu um som. Eu não sei imitar esse som, mas esse deve ser o mesmo som do dia da presença de Deus para Moisés. Diz que era como trombeta, que soava. O estampido do som. Diz que encheu o lugar. Eu imagino, irmãos, o barulho. Eu não vou fazer barulho aqui, porque eu não vou assustar esse bebezinho. Mas vocês imaginem o som. Agora imagina o vento. O vento, irmãos, aqui diz que era veemente. Você tem noção do que é um vento veemente? Eu acredito que um vento, para ser veemente, ele tem que ter acima de 120 por hora. Som, vento, o que acontece? Era a presença do Espírito Santo chegando. Irmãos, sabe o que acontece com os crentes hoje? Estão esquecendo dessas promessas. Nós estamos virando uns crentes assim, ó, religioso. Estamos esquecendo que o Espírito Santo, ele veio morar na igreja. Às vezes estamos irreverentes, às vezes estamos assim, distraídos. Eu sei que muitas coisas nos distraem. A Bíblia diz que foram vistas línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo. Não pensa em ser cheio do Espírito Santo, irmão. Por isso que o cheio do Espírito Santo, imagine você num lugar onde tem um som e um vento, vai te dar um negócio, você vai amolecer tudo, meu filho. Não tem esse negócio, não. Você não fica em cima das suas pernas normal. Esses irmãos ficaram assim, ó. Eu não sei imaginar, mas eles ficaram tomados. Eles ficaram tomados que não tinha negócio. Aí acharam que estava todo mundo bêbado. E aí o Pedro, que era o afoito, o falastrão, o que disse que estaria com Jesus, o que acontece? Deu um sermão que hoje, irmãos, as maiores faculdades do mundo estudam o sermão de Pedro. Mas Pedro não era leigo? Parece que sim. Mas quem usou a boca de Pedro, irmão? Por isso, irmão, que se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, ele falou assim, ó, permaneça em mim ou em você. Fica ligado, fica na comunhão, porque você não vai produzir nada, porque ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim. Então, nós vimos aqui, em primeiro lugar, a certeza da presença. Nós vamos continuar aqui. A questão agora é a constância da sua presença. Ele disse assim, ó, constância por quê? Todos os dias. É importante destacar que essa promessa aqui, irmãos, ela relaciona a grande comissão, né? Como é que o Senhor Jesus está conosco todos os dias? Não é assim não, Jesus está comigo. Não, ele diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí que ele diz, e eis que estou convosco. Então, se você não se comprometer com o evangelho, a presença do Senhor não é uma certeza. Ide pregai, ide ensinai, e eis que eu estou convosco. Irmãos, me permitam isso,
Eu não quero ser pedante. O que é o pedante? É aquele que pode julgar-se melhor que o outro. Eu não sou pedante, eu não me julgo melhor que ninguém aqui. Mas me permita dizer algumas coisas dessa realidade. Eu já me vi em muita situação, e eu hoje aqui já me vi nessa situação, que eu falo certas coisas que eu mesmo olho para mim e digo para mim mesmo, não é eu que estou falando isso, não. Muitas vezes eu estou ensinando a palavra, eu estou pregando, e de repente eu olho para mim mesmo e falo, nem eu não sei disso, e eu estou falando isso, mas não sei assim. Mas o Espírito Santo sabe. Irmãos, é uma das razões, me permita, eu não falo isso aqui tão comum, é uma das razões por que eu permaneço sendo obreiro. Porque eu já me vi muitas vezes falando algo que eu tenho certeza que é Deus que está colocando na minha boca. Eu tenho certeza. Quando ele disse assim, ide, pregai, ensinai, esse ide, ele não é um imperativo, irmãos. Ele é um particípio. A melhor tradução é indo. Quer dizer, quando você for para casa do trabalho, eu estou com você. Você pode falar para alguém de Jesus. Você está indo e parou no ponto de ônibus. Ali eu estou com você. Você pode falar para alguém ali. Pregue o evangelho. Você está indo lá para Curitiba, lá na sua viagem, na Garcia. Eu estou com você, Hélio. Você pode orar, você pode ter certeza. Se eu colocar ali alguém ao teu lado, você pode falar do meu nome para ele. Jesus está dizendo isso. Aonde você for. Então, essa questão é a constância. Nós não só temos, queridos, a certeza da presença, como a constância da presença. E esse fruto que Jesus disse lá, é o fruto da realidade, o que as pessoas vão desfrutar de você. Eu acho muito lindo, porque o capítulo 15 é da videira. Eu não sei se você já foi numa parreira de uva, aqui em Marialva. Eu vou terminar. Irmãos, a coisa mais linda é você ver uma parreira de uva assim, olhar por baixo assim, aquele monte de cacho de uva. Sabe o que aqueles cachos de uva faz com você? Te desafia. Ele diz assim, me prove. Você não consegue, irmão, é impossível você ficar debaixo de uma parreira de uva sem provar. Você e a igreja, nós, irmãos, é a coisa mais simples que existe. Igreja, irmão, não é prédio, não. Igreja é um ao outro, está ligado e orando, e nós vamos produzindo amor. Quem chegar perto de nós tem que pensar assim, puxa, eu quero alguma coisa dessa pessoa. Eu quero provar. Quem chegar perto de nós tem que entender, Jesus está conosco, e nós estamos ligados a Ele, e nós produzimos, irmãos, e não é uva brava também não, porque tem crente que hoje está produzindo é coisa azeda, e Deus o livre de produzir coisa azeda. Tem igreja, irmão, que está tão assim, né, que começa daqui a pouco a aparecer umas coisas assim que não é de Deus, não. Não é de Deus certas manifestações, não, irmão. Briga, ira, contenda, maledicência, profanações, toda obra da carne não vem de Deus, não provém de Deus. Não provém de Deus. O que provém de Deus? O que está escrito em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é, aí vai lá, as manifestações, amor, paz, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, e por aí vai. Fé, né? Então essa constância, logo a presença de Jesus, irmãos, ela é indispensável na vida do cristão. Para você evangelizar, para as pessoas verem realmente Cristo em você. E eu termino. Eu falei aqui sobre a certeza da presença de Deus, da presença de Jesus e a constância. E eu termino. Eu quero falar agora, para terminar esse minutinho que me resta, o poder da presença de Deus. Ele disse assim, toda autoridade
foi-me dado no céu e na terra, portanto, ide. Essa autoridade, irmão, é a seguinte: se você beber alguma coisa mortífera, isso é o poder, irmão. Você vai pisar serpentes e escorpião. Esses dias atrás eu pisei numa serpente. Eu vi que ela veio me picar. Eu vi. Eu estava no mercado. E aí, a moça do caixa, nesse mercado aqui, me perguntou alguma coisa. Eu falei, eu sou pastor. Na hora eu vi que um homem armou para o meu lado. Pastor é tudo ladrão. Eu falei, muito bem, meu amigo. Eu falei, olha, é aí que você tem que ter autoridade, meu amigo. É ali que você tem que ter autoridade. Se Jesus está conosco, eu cheguei perto dele e falei assim, olha, você precisa conhecer um pouco de Jesus. Na hora que eu coloquei a mão sobre o homem, eu vi que o homem deu uma... Irmão, você tem autoridade. Esse serpente, essas escorpião, irmão, não fica pensando que você vai ver cobra na tua vida, não. Jesus diz assim, eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobo. Eu tenho certeza, irmãos, que por aqui, ó, tem alguns ninhos de serpente por aqui. E a igreja, ela vai continuar vitoriosa, porque Jesus está com ela e o poder de Jesus está nela, e ela não será abalada. Nós temos que tomar cuidado, irmão, porque às vezes o veneno da serpente vem na boca dos crentes. Ah, essa igreja aí está acabando. Acabando está a tua fé. Acabando está a tua esperança. Você que não renova a tua fé, não, porque a igreja não vai acabar nunca. A igreja é de Jesus, aleluia. Ele está conosco. Vamos ficar de pé, meus queridos. É o poder. Olha, ele disse, estou convosco. Essa é uma promessa, irmão, para a igreja. A igreja não vai falir, a igreja não vai abrir falência, concordata. A igreja, irmão, pode surgir dificuldades, como nós estamos vendo e vivendo, mas a igreja segue caminhando, a igreja segue caminhando, a igreja segue caminhando e sem olhar atrás. E podemos cantar, oh glória, aleluia, a igreja segue caminhando, oh glória, aleluia, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Amém? Você recebe essa promessa nessa noite? Tenha certeza, Jesus está conosco. Aleluia. Pode ter certeza, Ele pode curar nessa noite. Pode ter certeza, Ele pode consolar. Ele pode fortalecer a fé. Porque, por certo, as suas promessas nunca cairão por terra. Estou convosco todos os dias. Virei a você, farei em você morada. Continue me amando, diz Jesus, porque eu vou cumprir tudo aquilo que prometi na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado e querido, te damos graças por essa palavra, Senhor. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que nos consola, que nos orienta, palavra que não deixa a igreja vazia. Senhor, Ramachúria, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Tua palavra, Senhor, está escrito que os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras não passarão, Senhor. Certamente, Senhor, o Senhor está sempre conosco e nós não precisamos invocá-lo, porque tão certo como o ar que respiramos, assim é a tua presença. Que a sua presença, Senhor, seja uma realidade na casa do teu filho, na casa da tua filha, no trabalho, no ir e vir. Ó Senhor, que a tua presença seja uma bênção na vida de cada um, para alegrar, para fortalecer, para dar um coração animado e disposto para ir trabalhar, para enfrentar as lutas.
enfrentar as dificuldades da vida, Senhor, que hoje está tão difícil, tantas coisas, e nós só prosseguiremos porque a Tua presença está conosco, ao nosso lado, em nossa vida. Oh, labachuri canta labachei. Guarda cada um de nós, Senhor, nessa promessa, que a certeza é a fé que nós temos e a firmeza aonde nós construímos a nossa vida, Senhor. É na Tua palavra que nós cremos e confessamos. Então seja a Tua bênção sobre nós e dizemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo abundantemente sejam derramadas sobre cada um de nós. Juntos digamos: amém, 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 amém.